bom dia para vocês, bom dia para quem vai assistir depois pelo YouTube. Vou aqui iniciar nossa tela. Hoje, nossa aula número 5, a nossa matéria, né, nossa disciplina, Gerando Caráter Cristão, Conceitos Apostólicos de uma Mulher de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Nancy Fiuza, e essa é uma aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Santo André, classe de mulheres, e mulheres valorosas, viu? Cada uma delas mais valorosa que a outra. E a nossa aula número 5 hoje, a gente vai falar sobre a mulher de Deus e seu papel na sociedade. E como introdução, eu vou novamente lembrar que a gente está vendo as perspectivas tanto de Pedro quanto de Paulo, sobre a questão do papel da mulher na sociedade, no lar e na igreja, através das cartas 1 Pedro e de carta de Colossenses também. E hoje a gente vai ver um pouquinho da perspectiva de Pedro primeiro, e semana que vem a gente vai concluir a nossa disciplina, vendo a perspectiva de Paulo e dando uma conclusão na nossa disciplina. Hoje a gente vai entender um pouquinho a perspectiva da mulher na sociedade, mas mais focado no papel do cidadão do reino de Deus. Isso vai lembrar um pouquinho a gente das questões ali que a gente viu no começo do ano, no primeiro bimestre, sobre o Sermão do Monte, onde Jesus ele faz aquele sermão bem longo, que pega os capítulos de 5 a 7 do livro de Mateus, e nós só vimos uma parte bem pequenininha dele, que é as bem-aventuranças. Então, se você fazer um pouquinho aí de fazer a sua cabeça, né, funcionar um pouquinho em questão de lembrar das coisas, você vai fazer uns links com o que a gente vai falar hoje com aquilo que a gente falou lá a respeito das bem-aventuranças. É bem legal, e no domingo que vem a gente vai fazer esse link de uma forma mais evidente. Hoje você só vai ter umas lembranças, mas no domingo que vem, depois que a gente vê a perspectiva de Paulo sobre o cidadão do reino, aí a gente vai fazer essa conexão e a gente vai entender como a perspectiva tanto de Pedro como de Paulo, elas estão totalmente alinhadas com o rei, com Jesus, com aquele que nos tirou do mundo das trevas e nos levou para o seu maravilhoso mundo de luz. É muito interessante. Vai ser uma aula bem gostosa domingo que vem. Aí eu já estou fazendo a propaganda hoje, né? Para você se ficar aí bastante curiosa e se... como é que fala? Se animar, né? Para estar domingo que vem na nossa última aula dessa disciplina. Então, vamos lá, perspectiva de Pedro. Aí eu vou pedir para alguém, deixa eu ver, a nossa leitora oficial, que é a Darlene, olha para, lê para a gente, Darlene, 1 Pedro, capítulo 3, 8 a 17. Leio sim, irmã. 1 Pedro 3, 8 a 17. Isso. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça,
vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Amém. Amém. Quando Pedro começa esse pedaço da carta dele, ele tem em mente que os seus ouvintes lembrem do que ele estava falando anteriormente. E anteriormente ele estava falando sobre exatamente a questão da submissão. No começo da carta, ele vai falar da submissão às autoridades, vai falar da submissão das mulheres com seus maridos. E nesse período, nesse pedaço da carta, ele está fazendo com que esses seus ouvintes ouçam isso para se lembrarem que a submissão, ela não é algo difícil de ser feito, de ser alcançado, ok? Que as mulheres, elas têm dignidade, elas têm a mesma posição que o homem perante Deus, a mesma importância. E agora ele começa a entrar nesse trecho da carta dele, oferecendo algumas instruções para viver uma boa vida, né? Versículos 10 a 12 é uma citação do Salmo 34, 12 e 16. E está dizendo aí, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse pedacinho, dos versículos 10 a 12, sobre viver uma vida boa. Mas antes dele entrar nessa questão de viver uma vida boa, ele oferece para nós 5 instruções para que a gente tenha saúde e bem-estar dentro da igreja. E ele vai expandir isso um pouquinho mais depois para fora dos portões da igreja. Então, essas instruções é viver em unidade, viver em compaixão, amor fraterno, misericórdia e cortesia. Unidade, aí a gente entende que não é aquela uniformidade, né? Não é aquela questão de todos serem iguaizinhos, de adolescente, né? Quando anda em grupo, não sei se vocês tiveram, né? Ou têm filhos adolescentes, que chega nessa fase da vida deles, eles se identificam com o grupo. E aquele grupo se veste e se comporta igualzinho, né? O mesmo tipo de boné, o mesmo tênis, o mesmo estilo de roupa, ou né, o estilo da tribo, como eles gostam de falar, de se autodenominarem, não é? Mas não é esse tipo de unidade, é unidade na diversidade. Nós somos todos corpo de Cristo, formamos uma unidade dentro da igreja, mas nós temos diferenças. E muitas vezes essas diferenças são gritantes, não é? Tanto de status social, como cultural, histórico familiar. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Mas em Cristo, nós conseguimos encontrar unidade de fé e de pensamento e de convicções em Cristo Jesus. Então, é esse tipo de unidade que que Pedro está nos instruindo agora nesse pedaço da carta dele. Que nós vivemos nesse tipo de unidade, que a gente consiga encontrar paz, que a gente consiga conviver uns com os outros em unidade, apesar da nossa diversidade, das nossas diferenças, tanto sociais, culturais, diferenças muitas vezes de idade, né? Esse conflito de geração que acontece não só nas nossas casas, mas acontece também dentro da igreja, não estou falando especificamente dentro da nossa igreja, mas dentro da igreja,
Se a gente começasse a visitar várias igrejas, a gente sempre vai a gente sempre escutaria algumas coisas relacionadas a isso. Ah, mas os jovens querem um culto assim, os adolescentes querem um culto assado, os adultos, os mais velhos, gostam mais de hino, não gostam de determinada música, né? Tem aquela coisa, né, do respeito, o que é respeito para um, o que é respeito para outro. Então, Pedro está dizendo assim, que para a gente poder, né, ter saúde e bem-estar dentro da igreja, nós precisamos viver em unidade. Depois ele passa para a compaixão, e essa compaixão é aquela compaixão realmente de ser apático empático com a situação do outro, né? É colocar o outro mais em honra do que a nós mesmos. Chorar com aqueles que choram, mas não só no sentido de apenas chorar, mas é também de ir buscar uma solução para aquilo que está fazendo aquele irmão chorar. E o que leva ao amor fraternal, né? O versículo 8, ele é bem específico quanto a isso, né? Ele diz, quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar, que é a unidade, sejam compassivos, compaixão, amem-se fraternalmente. Esse amor fraternal é que ele está chamando cada uma de nós a olhar para a igreja, de fato, de verdade, como sendo uma família. Muitas vezes a gente fala assim, entrei para a família de Deus, mas não se comporta como sendo membro da família de Deus. E é muito interessante porque a gente tem muito orgulho quando a gente fala da nossa família, né? A Karina, né, tá hoje na nossa sala, já fazia alguns dias, algumas aulas que ela não entrava, e eu perguntei para ela. Eu falei, não, eu fui viajar, fui visitar minha mãe, e mamãe tá bem, tá bem. Então a gente sente, né, no falar, a gente sente no declarar essa coisa gostosa de falar da família, de estar com a família. E quando Pedro fala esse amor, ama-se fraternalmente, ele está trazendo isso para a nossa realidade como igreja. Vocês são família de Deus e têm que se comportar como família de Deus, trazer isso de fato, de verdade para a sua vida, porque isso é saúde e bem-estar para a igreja. E ele continua, né, com a outra instrução, para que nós sejamos misericordiosos. E, né, amor fraternal, compaixão, a gente lembra de imediato do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E é bem interessante a fala de Pedro, porque Pedro estava com Jesus ali naquele monte, né? Pedro foi uma testemunha ocular desse sermão. Ele estava ouvindo esse sermão, né? Eu fico imaginando Pedro, né, com seu caderninho, sua caneta, né, caneta exagerando, né? Mas anotando ali tudo que o mestre estava ensinando naquele sermão, tudo que ele estava ouvindo naquele momento, aquele sermão tão espetacular de Jesus no sermão no monte ali, ensinando. E também fala a respeito da cortesia. Aí na sua versão, a NVI, e a minha também está assim, é humildes. E esse humildes é viver exatamente daquela forma como Jesus ensinou, tendo os outros por mais honra, mais importantes que a si mesmo, e sendo corteses uns com os outros. Lembrando que todos nós temos a mesma dignidade diante de Deus, e essa dignidade, ela traz para nós essa obrigação, vamos dizer assim, esse conceito obrigatório de sermos corteses uns com os outros. E essa questão de viver em cortesia, em humildade, também é aquela coisa que traz alegria e contentamento para a igreja, para que a gente viva realmente em paz uns com os outros. E crentes felizes, alegres por conta da sua salvação. É muito triste quando eu vejo crente emburrado, quando eu vejo mulheres, né, que se dizem crentes, né, amargas. Eu não sei, eu conheço algumas mulheres salvas
que têm essa convicção de salvação no seu coração, mas são amargas. É difícil, né? Entender essa coisa. Por que eu continuo sendo amarga, sabendo que Cristo me salvou, e eu vou morar eternamente com Ele, e agora eu tenho tantas ferramentas para poder viver uma vida contente em Cristo? Então, essas 5 virtudes que Paulo... Desculpa, é tanto perspectiva de Paulo ou de Pedro que eu confundo o nome dos dois, me perdoa. Essas 5 virtudes, né, para as quais o apóstolo Pedro está nos apontando, vai apontar para uma igreja ideal, para que nós sejamos uma igreja, uma família, um corpo de Cristo ideal. Só que nós já somos essa igreja ideal, porque já somos salvos, mas nós ainda não alcançamos essa meta, porque nós ainda somos pecadores. Se você olhar para o texto, você vai ver, né, essas virtudes: unidade, compaixão, amor fraternal, misericórdia, cortesia. Gente, é o ideal de toda a família. Já pensou se toda a família agisse dessa forma? Né? Todos pensassem da mesma forma, houvesse uma compaixão com as dores uns dos outros, aquele amor fraternal de largar tudo que você está fazendo para socorrer o outro, misericórdia, né? Que é essa apatia com o sofrimento do outro, e largar a mão, às vezes, de ela errou, vamos perdoar, ela não merece, quer dizer, ela merece, mas vamos deixar de lado, né? Vamos andar mais uma milha com ela, vamos comer mais 1 quilo de sal com ela, não é? E a questão da cortesia e dessa alegria, dessa humildade de vivermos em família. Isso é um sonho de uma família perfeita, é um sonho de uma igreja perfeita, de uma igreja ideal. Mas Pedro está dizendo assim: nós já somos isso, porque já fomos alcançados por Cristo Jesus. Já fomos inseridos na família de Deus. Mas isso ainda é uma meta a ser alcançada, porque nós ainda estamos deste lado da eternidade. Nós ainda somos pecadores. Nós ainda temos a influência da nossa natureza pecaminosa caída, que vai nos acompanhar até aquele dia glorioso que nós vamos nos encontrar com Cristo Jesus, seja através da nossa morte física, ou seja, do arrebatamento. Se em nome de Jesus, se ele voltasse logo, seria muito bom que fôssemos arrebatadas, né, e não passássemos pela morte física. Mas é só nesse momento que nós vamos deixar de ser pecadoras, no sentido de ter essa influência da nossa natureza pecaminosa. Então, a perspectiva de Pedro, nesse trecho da sua carta, lembrando, né, que essa carta, o contexto dessa carta, é uma carta escrita para crentes judeus espalhados pela Ásia e que estão sofrendo perseguição, ok? Então, Pedro, a partir desse momento e a partir dessa perspectiva de uma igreja ideal, ele passa a mostrar para nós o positivo para o negativo, né? Para primeiro dizer para a gente o que a gente deve fazer, para então dizer o que nós não devemos fazer. E é nesse momento que a gente traz para a nossa vida, não só como vida dentro da igreja, como membro da família de Cristo, mas a gente coloca isso para fora, para extrapolar e viver isso também em sociedade. Porque no versículo 9 ele diz assim: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então, a perspectiva de Pedro aí nesse momento passa a ser assim: olha, você é cidadão do reino, não importa aonde você está vivendo, não importa a perseguição que você está vivendo. Quando ele diz não retribua o mal com o mal, ele não está dizendo que a igreja vai fazer mal para a própria igreja, ele está dizendo que a igreja vai sofrer o mal, que a igreja vai ser insultada.
Mas, em vez de retribuir com insulto, em vez de retribuir com mal, Pedro fala exatamente o contrário. Ele nos aconselha a fazer exatamente o contrário. Abençoem aqueles que estão fazendo mal. Abençoem aquelas pessoas que os estão insultando por vocês serem igreja de Cristo. Porque vocês foram chamados para receber bênção por herança, cidadania celestial, salvação, vida eterna, família do rei, né? Agora você pertence à corte do rei desse reino. Então você tem que viver de acordo com o que esse rei te pede, de acordo com o que você aprendeu com esse rei. Então, a Bíblia, nessa perspectiva de Pedro, ela nos ensina que nós não devemos nos apegar às coisas do mundo, não é? Mas colocar a nossa esperança lá na eternidade, não é? É viver com os pés aqui no chão, mas com a nossa mente, com a nossa alma ligada lá na eternidade, não é? Olhar além das fronteiras desse mundo, das circunstâncias que nós passamos aqui nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, não desprezar a vida que nós vivemos neste mundo. E nós precisamos viver como mulheres cristãs, não só dentro das nossas famílias consanguíneas, não somente dentro das nossas igrejas, mas também viver na sociedade, tendo essa perspectiva de que nós somos cidadãs do reino de Deus. Nós fazemos parte da corte desse rei, que é o Senhor Jesus. E para isso, para poder continuar ensinando para nós, Pedro ele vai, de novo, né? Ele vai abrir o leque, nos dando outros conselhos para que a gente coloque em prática. É muito interessante que a gente, às vezes, a gente lê a Bíblia, a gente anota, a gente grifa, a gente medita naquela passagem, mas na hora de colocar em prática, aí é que a coisa fica complicada. Porque na hora de colocar em prática, o que acontece? A influência da nossa natureza caída, da nossa natureza pecaminosa, ela vem e luta contra a nossa nova natureza, é o que Paulo vai falar em outra parte da Escritura, que o Espírito milita contra a carne, ou seja, aí ele está fazendo uma analogia, né, o Espírito com a nova natureza, restaurada em Cristo Jesus, que foi aquela que foi restaurada em Cristo Jesus, e a carne, que é a antiga natureza, que é aquela que é caída, que tem aquela perspectiva da queda, que ainda peca, que ainda, né, quando a gente deixa cair umas migalhas no chão, ela se alimenta daquelas migalhas e ela cresce, se fortalece e ela aparece. E quando ela aparece, ela faz muitos estragos. Então, Pedro, na linguagem de Pedro, se você colocar a partir do versículo 10, né, ele vai dizer assim: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, e aí ele começa usando esse salmo, o Salmo 34, 12 a 16, se você quiser anotar aí para você ler depois o Salmo 34, 12 a 16, ele vai começar usando esse salmo e ele vai abrindo ainda mais o leque com aquilo que ele aprendeu do Senhor Jesus. E o primeiro conselho que ele nos dá é refrear a língua. Refrear a língua, vamos concordar, para nós mulheres é algo bastante complicado. É complicado, às vezes, a gente ficar quieta, principalmente aquela mulher que gosta de falar, não é? Tem algumas que são quietinhas, muitas, mas a maioria de nós gosta muito de falar. E dependendo da personalidade de cada uma de nós, esse refrear a língua se torna algo ainda mais complicado para cada uma de nós.
E refrear a língua aí não é somente assim, ficar quieta na hora que tem que ficar quieta, mas é medir as palavras, mesmo aquelas que são necessárias em determinado momento. Lembrando o contexto da carta, um contexto de perseguição. Então, para aquelas pessoas que estavam em perseguição, seria justo, por exemplo, devolver um insulto, devolver uma palavra de difamação, seria muito fácil e seria justo para aquelas mulheres, para aqueles homens cristãos fazerem isso, diante de uma situação assim. Porque eles estavam sendo insultados, eles poderiam se defender usando o mesmo tipo de, de argumento, o mesmo tipo de palavra, podiam usar o mesmo, até mesmo o mesmo palavreado para se defenderem diante de um insulto. Mas o que Pedro está dizendo aí? Refreie a língua, mesmo nessa situação. E a gente vai lembrar, de seja manso, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, refrear a língua é bem importante quando nós somos chamados, por exemplo, a dar testemunho da nossa fé. O testemunho da nossa fé é muito importante, porque a Bíblia que muitas pessoas veem e leem é a minha vida e a sua vida, e é através das minhas palavras e do meu comportamento, que vai, nos leva aí para o segundo conselho, que é afastar-se do mal, fazendo o bem. Por que eu grifei aí fazendo o bem? Porque não basta se afastar do mal, não é só se afastar do mal, mas é se afastar do mal fazendo o bem. Então, muitas vezes eu vou ser insultada por uma pessoa, aquele leitor de Pedro estava sendo insultado, estava sendo perseguido, tinha a sua boa fama difamada por aquelas pessoas que estavam perseguindo, mas Pedro diz assim: você vai ser perseguido, você vai ser difamado. Não retribua com as mesmas palavras. Refreie a sua língua. Se afaste desse mal. Não faça a mesma coisa que eles estão fazendo. Porém, faça bem para aqueles que estão perseguindo vocês, para aqueles que estão difamando a sua vida. E olha que complicado colocar isso em prática. Não é? Complicado. Primeiro porque ele está nos chamando a ser uma igreja que age como um ideal celestial, como um cidadão do reino, que já é difícil para nós, porque nós vivemos aqui nesse mundo, Nós não estamos, a gente não tem aquela passagem, permissão de passagem, de ficar um pouquinho aqui, passar pelas circunstâncias, ir lá para o céu, se refrescar, pegar forças, não, e depois voltar e ter mais. Não, a gente está aqui. E a força quem nos dá é o Espírito Santo que habita em nós. Então já é difícil para nós vivermos como cidadãos do reino, ainda nessa sociedade, ainda nesse mundo. E ainda, Pedro fala, se afasta do mal, mas faz o bem para aquele que está te fazendo o mal. Ou seja, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. E buscar a paz com perseverança. É muito fácil quando a gente vive numa família que é legal, numa família bem estruturada, quando a gente trabalha num trabalho, que os colegas são todos bons, que o chefe é bom, quando a gente vai para uma aula, para uma escola, que a classe é legal, que não tem muito problema, os professores são todos jóias, É muito fácil. Mas como é difícil se você vive numa família desestruturada, como é difícil se você trabalha sobre a opressão de um patrão autoritário, como é difícil quando você, eu fico lembrando da Gabi aqui que fez o vestibular, ela vai entrar depois numa faculdade, onde essa faculdade
oferece perseguição para aquelas pessoas que elas identificam como cristãs, porque nas faculdades hoje é bem terrível, é muito difícil para os nossos filhos hoje passarem por esse período da universidade e da faculdade. É difícil viver em paz nessas situações, é difícil viver em paz vivendo essas circunstâncias que estão à nossa volta. E às vezes a gente quer guerrear contra essas situações, a gente quer guerrear com essas pessoas que nos fazem mal. Mas a perspectiva de Pedro, nesse conselho que ele está nos dando, é buscar a paz com perseverança. Ou seja, não é buscar a paz se der certo, se as coisas colaborarem, se eu tiver afim, se aquele dia eu tiver de bom humor. Não, é buscar com perseverança, como um ideal de vida. Eu sou um pacificador. Eu já estou dando, como é que fala? Spoiler da aula que vem, ó. Mas vamos lá. É buscar a paz com perseverança, no sentido de que eu tenho esse chamado de ser um pacificador e de agir assim, não só dentro da minha casa, nem só dentro do meu lar, como mulher cristã, esposa cristã, filha cristã, mas também na sociedade onde eu estou inserida, na escola, na faculdade, no trabalho, na minha vizinhança, na forma como eu me comporto, né, socialmente, em outros relacionamentos que não seja a família e a igreja. E Paulo, né, depois que ele usa o Salmo 34, ele vai, né, continuar dizendo que nós não precisamos temer sofrer a injustiça por agir desse jeito, refreando a língua, se afastando do mal e fazendo bem, buscando a paz com perseverança. Nós não precisamos temer essa injustiça, não é? Por quê? Porque quem é que vai te maltratar se você for zeloso? Se você estiver fazendo o que é justo, o que é bom, a justiça vai estar ao seu lado. Não vai ter quem aponte o dedo para você ou faça com que você sofra algum tipo de juízo de condenação, porque você está sofrendo exatamente por fazer algo que é bom, que é certo, que é justo. Então a gente não precisa ter esse medo de sofrer uma injustiça se nós estivermos refreando a língua, nos afastando do mal e fazendo bem, buscando a paz com perseverança, porque a gente está agindo corretamente de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou a sermos, porque nós já somos bem-aventurados, não é? Então nós já somos pessoas mansas, nós já somos aqueles que têm sede e fome de justiça, nós já somos aqueles pacificadores e misericordiosos. Então a gente não precisa ter medo de sofrer injustiça por conta disso, porque nós seremos não justificados em relação à salvação, mas nós seremos justificados porque estamos fazendo bem. A justiça será feita ao nosso favor. Não importa se essa justiça será aparente, ou seja, através das leis humanas, ou se essa justiça não seja aparente, ela venha através da justiça de Deus, mas ela vai ser executada. O outro conselho que Paulo nos fala, para podermos vivermos em sociedade como cidadãs do reino, é santificar o coração. Não tema aquilo que eles, né, versículo 14, né, 14b. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Santifiquem Cristo no seu coração. O que é santificar Cristo no coração? É trazer tudo aquilo que Cristo é em relação ao que ele foi como homem e trazer isso para a sua realidade vivendo em sociedade. É fazer essa separação. Eu realmente sou de Cristo. Se eu realmente sou de Cristo, eu trago o que Cristo é para mim
e transpareço isso para a sociedade. E quando eu faço isso, eu sou totalmente diferente daquele que não é cidadão do reino. Eu sou santificado, eu santifiquei o meu coração. Eu separei o meu coração, a minha vida, para viver de acordo com aquilo que Cristo me ensina através da palavra de Deus, através do Espírito Santo que habita em mim. Então, é o que Paulo fala, né? Não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Então, é santificar Cristo no coração, é trazer tudo aquilo que Cristo representa como Senhor e Salvador da minha vida, como o meu irmão mais velho, porque eu pertenço à família de Deus, fui adotada na família de Deus. Ele é o Filho de Deus legítimo e eu sou a adotiva. Trazer isso para a minha vida, trazer Cristo como aquele que é o meu intercessor ao lado de Deus, trazer isso para a minha vida no dia a dia, santificar Cristo no meu coração, viver como se fosse o próprio Cristo vivendo em mim e transparecer isso para a sociedade que eu vivo. Ou seja, né, não ser agente secreto de Cristo, não de repente, né, você trabalha tantos anos com uma pessoa e acontece alguma coisa, né? Já vi muitos testemunhos assim, e a outra que trabalhou tantos anos, que trabalha tantos anos do seu lado, fala: mas você é crente? Ele fala: sou. Nossa, não sabia. Né? E já tem outros testemunhos, né, que a gente também escuta bastante, que fala assim: nossa, logo de cara que eu vi que você era crente também, né? Nossa, assim que eu já comecei a conversar com você, eu já percebi que tinha algo de diferente. Prestei um pouquinho mais de atenção e vi que você é crente, que você é salvo em Cristo Jesus. Porque uma pessoa, aquele agente secreto, não está deixando transparecer o cidadão do reino, e essa outra está deixando transparecer que ela é cidadã do reino, independente da perseguição que ela possa sofrer ou não, sendo e agindo como essa cidadã do reino. E por isso que Pedro vai, né, dar aquele outro, mais um conselho, dizendo: estejam prontos para responder o motivo da sua fé. E você só vai conseguir fazer isso se você começar a colocar em prática todos esses conselhos. Porque ninguém vai te responder o motivo da sua fé se você não transparecer a sua fé. Então, Pedro, ele vai dizer assim: você está em perseguição, mas você vai ter que ser manso, você vai ter que ser bondoso e misericordioso, você vai ter que ser pacificador, mas você também vai ter que responder o motivo da sua fé. Defenda a sua fé. Eu sou assim porque Cristo me salvou e essa é a verdade. Cristo é o Senhor, todo aquele que nele crê não morre, mas tem a vida eterna. Foi ele que verteu o sangue na cruz por minha causa, por isso que eu sou assim e é por isso que eu ajo assim. Eu respondo o motivo da minha fé. Eu respondo porque que eu vivo, em mansidão, me afastando do mal e fazendo bem, pelo contrário, buscando viver em paz, em perseverança. E Paulo, ele vai, né, alinhavando e ele começa a dar o ponto final, né? Quem borda sabe, né, que tem uma hora que você vai terminando aquela linhazinha que está terminando no bordado, que você tem que começar a fazer, né, o arremate do bordado. E ele vai começando a dar esse arremate dizendo assim: haja com mansidão e respeito para conservar a sua boa fama, a sua boa consciência, a sua honra e a sua conduta como serva de Deus, como filha de Deus, como cidadã do reino dos céus. Então, haja com mansidão, com respeito. E ele vai ser muito... Pedro, ele é muito direto quando ele fala isso, né, num pedaço antes, que nós vimos em relação ao papel da mulher, né, no lar, que ele fala assim, né, não sejam as pérolas, não seja o trançado do cabelo, não sejam as suas roupas, antes seja o seu espírito, né, a beleza do homem interior,
que é um espírito manso e gentil, né? Manso e tranquilo, algumas versões vai dizer assim. Porque isso vai fazer com que você transpareça a sua condição de cidadania celestial. E aí Pedro, ele continua com o seu conselho. Haja com mansidão, não é? Haja com mansidão. E ele vai arrematar, né, dar o ponto, né, da linha e vai dar ali o nozinho final do seu bordado, dizendo assim: escolha fazer o bem, mesmo à custa de sofrimento. Escolha ser um cidadão, uma cidadã dos céus, mesmo que isso cause sofrimento para a sua vida. Refreia a sua língua. É injustiça? É injusto? Mas há uma maneira certa de responder a isso. Há uma maneira certa de responder o mal. Há uma maneira certa de não temer sofrer injustiça. Há uma maneira certa de santificar o coração. Há uma maneira certa de defender a sua fé, agindo com mansidão e respeito para conservar a sua boa fama, a sua consciência. E também, mesmo apesar de todo sofrimento, de toda perseguição que você está sofrendo, você também tem a escolha de fazer o bem, mesmo que isso vá causar sofrimento para a sua vida. Então, a perspectiva de Pedro para a mulher de Deus sobre o papel dela na sociedade é transparecer aquilo que ela é, mas ainda não alcançou nessa vida, que é uma cidadã do reino. A gente tem falado muito, né, a respeito desses termos, né, já e o ainda não. Fomos salvas, já somos salvas, mas ainda pecamos, não é? Somos santas, no sentido de que a nossa natureza foi restaurada por Deus e somos separadas por Ele e para Ele, mas ainda pecamos, ainda trazemos a mancha do pecado para a nossa vida. E por isso, diariamente, talvez periodicamente durante o dia, dependendo do dia que a gente passa, né? A cada hora a gente tem que ir para Jesus. 1 Pedro, né? 1 Pedro não, desculpa, 1 João 9, se pecarmos, né, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda impureza. Talvez, dependendo do seu dia, da circunstância que você esteja vivendo, você já acorda assim, né? Senhor, eu pequei, me perdoa. Anda mais um pouquinho no dia, Senhor, pequei, me perdoa. Vai chegando perto da hora do almoço, Senhor, pequei, me perdoa. De tarde você já perdeu, à noite então você já perdeu a conta de quantas vezes você confessou o pecado e pediu perdão a Deus. Não que isso signifique que cada vez que a gente peca, a gente perde a salvação. O que acontece é que cada vez que a gente peca, a gente se afasta de Deus. E para chegar perto de Deus, a gente chega confessando que a gente errou. Não para alcançar o perdão da salvação, mas para termos a convicção desse perdão que nós já recebemos na cruz. Isso é tão bonito, né? Porque na hora que nós vamos aos pés de Jesus, aos pés, né, do seu trono, da sua cruz, para pedir o perdão, imediatamente, instantaneamente, nós somos lembradas de que ele já morreu na cruz por nós e que nós já fomos perdoadas por isso. Mas nós ainda pecamos. Nós já somos cidadãs do reino, já temos o nosso lugar garantido na eternidade, já temos essa marca, né, de que seremos recebidas ao lado direito de Cristo para entrar na eternidade, nas bodas de Cristo, somos a noiva de Cristo, mas nós ainda vivemos nesse mundo, nós ainda sujamos os nossos pés com a terra desse mundo, nós ainda vivemos as circunstâncias desse mundo, nós ainda sofremos nos nossos corpos as consequências da fragilidade do nosso corpo nesse mundo. Nós ainda sofremos nesse mundo a fragilidade das nossas emoções. Nós ainda sofremos nesse mundo a fragilidade das nossas
da nossa alma feminina, não é? E essas circunstâncias, muitas vezes, dependendo das questões que nós vivemos e da forma como nós escolhemos, muitas vezes, viver, nós somos enfraquecidas na nossa fé, na nossa saúde, na nossa sensibilidade, nas nossas emoções. Isso faz com que a gente haja exatamente ao contrário do que Pedro está pedindo nesses 8 conselhos que ele está nos pedindo para colocar em prática, não é? E a gente vai repetir para deixar bem reforçado aí, porque esses 8 conselhos, eles não são só para serem vividos como uma esposa cristã ou como uma irmã dentro da igreja, mas é para ser vivida em todas as áreas da mulher cristã. Isso significa que é para colocar em prática os nossos relacionamentos sociais. Então, é refrear a língua, afastar-se do mal fazendo bem, buscar a paz com perseverança, não temer sofrer a injustiça, santificar o coração em Cristo, responder o motivo da nossa fé, fazendo uma defesa da nossa fé, mas, ao mesmo tempo, fazendo tudo isso, agindo com mansidão e respeito, para que a nossa boa fama, a nossa consciência, a nossa honra se mantenham em pé, conservadas, e escolhendo o bem, mesmo à custa do sofrimento que isso possa gerar por conta da nossa posição de cidadã do reino. Certo, crianças, meninas? Aí, semana que vem, nós vamos ver a perspectiva de Paulo, da mulher cristã na sociedade, em Colossenses 4 e 5. Eu até ia trazer um pouquinho da perspectiva de Paulo hoje, mas a passagem de Pedro é uma passagem um pouco mais longa e precisava ser um pouquinho mais, né, aberta para a gente poder, para eu poder falar com vocês hoje. Então, semana que vem a gente fala da perspectiva de Paulo, que é um pouquinho mais curta, mas também muito condensada, e a gente vai fazer o link com as bem-aventuranças no capítulo 5 de Mateus. Certo? Agora é a vez de vocês. Participação, comentário, pergunta. A Amanda pode falar, Amandinha. Bom dia, meninas. Bom dia. Paz. Nancy, a gente está vivendo isso aqui em casa, esse negócio de se afastar do mal, mas pagar o mal com o bem. E vou falar, como é desafiador, né? Que dá vontade de falar, agora se vira, porque meu marido tem lá a história com a família dele, né? Com a mãe e com o irmão, um irmão, né? Ele tem mais 3 irmãos, não, 3. Aí, e um irmão é muito ruim com ele, ruim mesmo, é ruim, não é que ele é chato, não, é ruim. E a mãe também é ruim. E aí, várias vezes, esse ano e o ano passado também, o Edgar falava, mãe, posso ir aí visitar? Porque ele entende que ele tem que fazer a parte dele de honrar, né? Aí, não dá, a gente nunca vai estar. Só que a gente sabe que o outro irmão, que o Edgar, a gente se dá super bem, não tem problema nenhum, vai. Mas até aí tudo bem, né? O Edgar falou, também não vou mais ficar pedindo não, vou ficar na minha. Nunca dá para eu ir, não vou ficar pedindo mais. Mas agora eles resolveram mudar de casa. E quem eles chamaram para ir ajudar na mudança? O Edgar. Aí eu, não. Aí na minha mente, não é possível. Então, agora você pode ir. Mas não falei nada, né? Porque é família dele, né? Aí minha mãe, Amanda, ele tá fazendo o que a Bíblia manda, olha o coração dele, que bom. Fica feliz com isso, porque me dá uma revolta, né? Não vou falar que não vou falar que é tão simples assim, né? Mas aí eu lembro disso, né? Aí ele foi já 3 finais de semana seguidos. E ontem eu queria ter feito uma coisa, algo entre nós em família, e ele foi ajudar a mãe dele, né? Mas aí eu falei, não, tudo bem, Jesus, ele tá lá pagando mal com o bem, né? Quem sabe isso não traz a salvação, porque eu oro pela salvação deles, né? Eu queria que a minha sogra fosse salva, tudo.
E aí que mudasse, né, de atitude, não só por mudar de atitude, mas por ela ser salva, por ela conhecer a Cristo, né? E aí ele tem ido lá. E aí eu não vou falar que é fácil, não, mas aí quando a gente coloca na perspectiva de Cristo, né? E aí você fala, ah, não, que bom, né? Ele tá obedecendo. Então, não vou ser eu, pedra de tropeço, que vou ficar implicando que ele vá lá, né? Na mãe dele, porque daí eu que vou estar pecando, né? E é desafiador, mas é gratificante, né? Sim. E refrear a língua, então, nesses casos, né? Eu conheço uma pessoa... Ai, como coça, como coça! Passa tudo, né? Não só a língua, né? Você tem aquele... né? Eu conheço uma família que... eu já vou te dar a palavra, viu, Letícia? Eu conheço uma família que uma pessoa dessa família, ela não são crentes, tá? Já vou justificar que não são. E essa pessoa, assim, se alguém falasse alguma coisa que ofendesse ou qualquer coisa, ela falava assim: tomara que morra de um câncer, tomara que morra de um tudo assim, tomara que morra, e por câncer. E agora ela está com câncer, né? Ela está sofrendo com câncer e está sofrendo bastante. E a minha língua? Tipo assim, vontade de chegar para ela e falar assim: nossa, você sabia que o peixe morre pela boca? Né? Dá aquela vontade, né, de você estar vendo como você está colhendo aquilo que você plantou na vida dos outros. Mas aí a gente é chamado a quê? A ir lá, orar por ela, conversar com ela, né? É aquela coisa, né? Afaste-se do mal. Refreia a sua língua. Ela merecia escutar isso na minha mente, né? Ela merecia agora escutar, né? Ser confrontada com o pecado dela. Mas, como eu sou uma mulher cristã, eu tenho que mostrar para ela, porque eu também desejo que ela seja salva, é ir lá, orar com ela, falar do amor de Jesus para ela, não é? Mas é fácil? Não é fácil, é muito difícil. Letícia? Então, eu achei bem interessante o exemplo que você trouxe, Nancy, das universidades, né? Eu estudo, com a graça de Deus, agora me formo numa universidade pública. E, assim, o que eu percebi lá, a minha relação com a universidade pública, às vezes, é bem parecida com a relação que alguns ex-evangélicos têm com a igreja, né? De olhar e falar, ai, nossa, a igreja que eu frequentava era tão cheia de hipocrisia, era tão cheia disso, daquilo e daquilo outro. E a minha reação com a universidade pública é a mesma. Eu nunca vi um lugar com tanta hipocrisia, com tanta gente maldosa, entendeu? Eu nunca vi um lugar tão tóxico mesmo, sabe? Porque realmente você olha e você fica, nossa, eu tô em Chernobyl? Porque é radioativo aquele lugar. Desculpa, gente, mas não tem outra palavra, sabe? E assim, o que eu às vezes sinto olhando para trás é que era muito difícil encontrar o meio termo entre obedecer a Cristo e ao mesmo, eu digo assim, obedecer a Cristo sendo mansa, obedecer a Cristo sofrendo a injustiça e ao mesmo tempo obedecer a Cristo buscando a justiça e não negando os meus próprios direitos, porque eu conquistei aquele espaço para mim, né? E, enfim, então eu queria até perguntar isso, como a gente pode se posicionar contra a injustiça, que é uma coisa que a Bíblia nos orienta a fazer, né? Nos engajarmos se for necessário. A gente vê José no Egito se engajando contra a injustiça, a gente vê Daniel, a gente vê Esther, que inclusive usou de uma posição até mesmo política dela para proteger o povo de Deus por orientação do Senhor. Deus colocou ela nesse lugar para isso. Então, como é que a gente pode não se conformar com a injustiça, mesmo que seja a gente que está sofrendo, e ao mesmo tempo ser manso, ser humilde, sofrer se necessário? É aquilo que a gente aprendeu no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, não é? Aquele que tem sede e fome de justiça. Porque muitas vezes a gente faz uma leitura, a gente não, porque eu entendo aqui que todas nós, a gente tem essa visão mesmo de mulher do reino, né? Muitas vezes as pessoas, elas leem a Bíblia e dizem assim, bem-aventuranças,
né? Bem-aventurados mansos, porque os mansos herdarão a terra. E confundem esse manso com bobo, com aquele que engole tudo, com aquele que, né? Não, eu tenho que ser o coitado, porque não é? Ou então covarde, né? Tem esses dois, né? Polos, né? Ou aquele que é, ai, o coitado, não, eu sou, né? Eu tenho que abaixar minha cabeça por tudo, porque Jesus falou que eu tenho que ser manso. E aquele outro que é o covarde, não. Vou ficar quieto aqui, eu vou ficar no meu canto. A Letícia está lá, a sala de aula dela, o professor dela é desculpa o termo, tá bom? É um filho de Satanás que está perseguindo a filha de Deus ali, né? E ela está vendo que uma outra pessoa também, na mesma situação dela, filha de Deus, filho de Deus, e fica quieto, porque não quer confrontar. Por quê? Ah, porque a palavra de Deus está dizendo para eu ser mansa. Mas as mesmas bem-aventuranças ali nesse trecho está dizendo assim, bem-aventurado que ele tem sede e fome de justiça. Porque a mansidão não é nem se acovardar, nem se colocar numa posição de coitado, né? Daquele que é o massacrado, o capacho. Mas é exatamente saber como receber a circunstância negativa e como responder àquela situação negativa. Muitas vezes a resposta vai ser essa, como a Amanda falou. Vai, Edgar, vai lá. É bênção, você está testemunhando de Cristo, é o que Paulo fala. Se afaste do mal, faça o bem. É a reação, é como você vai reagir. E muitas vezes essa reação vai sendo o quê? Exigindo os seus direitos. Exigindo a justiça da qual você tem direito. Ok? Por quê? Porque bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça. Eu estou sob perseguição, eu tenho que agir de uma maneira como Pedro está nos pedindo, né? Para sermos mansos, tranquilos, misericordiosos, tal. Mas chega no momento que ele fala, defenda a sua fé, esteja pronto para responder o motivo da sua fé. E lá no original é defesa da sua fé. E muitas vezes você está defendendo a sua fé, exigindo aquilo que você tem de direito. Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma cristã. Ela teve o seu TCC negado numa faculdade, numa universidade pública. Se eu não me engano, é que a minha cabeça agora, você me pegou de calça curta, não vou lembrar. Mas ela foi impedida, né, de defender o seu TCC porque tinha um fundamento cristão nele. E a universidade impediu, não aceitou. E ela falou, não, é um direito meu. É lícito isso aqui, está dentro do escopo da disciplina que eu escolhi para estudar. É um direito meu, eu quero. E ela foi até o último extremo e conseguiu concluir o trabalho dela, o TCC dela, com honra, louvor, debaixo de liminar judicial, e ela escreveu um livro contando isso. Eu vou pesquisar, depois eu trago para vocês. Ela foi até as últimas instâncias da justiça, para poder o quê? Fazer um trabalho de conclusão de curso, TCC, de acordo com a fé dela. É um direito dela, está na Constituição. A nossa Constituição brasileira está assim, todos nós temos direito de culto, de escolher a nossa identidade religiosa. Então, Letícia, é por isso que eu digo que hoje em dia, né, eu estou vendo a carinha da Gabriela aqui, né, da Gabi, né, que está entrando na universidade, né, que ela vai sofrer perseguição por ser cristã. E ela é transparente, pelo pouco, né, que eu tenho visto lá nas aulas, que eu tenho visto o testemunho dela aqui, Gabi, você deixa transparecer que Cristo vive no seu coração, né? Então, pode ir vai para a universidade, seja uma boa aluna, siga as instruções dos seus mestres, mas esteja pronta para defender o motivo da sua fé.
porque você vai ser pedida a fazer isso em determinados momentos. Então, é nesse sentido que nós, mulheres cristãs, mulheres do reino, nós somos chamadas a transparecer na sociedade aquilo que nós somos na igreja. Então, na sociedade, eu não posso ser agente secreto. Eu tenho que ser agente declarado. Sou filha de Deus, sou salva, remida por Cristo, sim. Eu ainda peco, que as pessoas vão te acusar disso. Mas você, crente, fazendo isso, me perdoa, eu fiz. Por quê? Porque eu já sou salva em Cristo Jesus, mas ainda sou de carne e osso, eu ainda peco. Eu ainda, como um pastor nosso falava aqui, pastor Levi, há uns anos atrás, ele falava assim, que muitas vezes a gente veste pantufa de jaca e sai espalhando jaca para tudo quanto é lado. E vocês já comeram jaca? É um negócio pegajoso, né? Aquele miolinho é gostoso, né? Eu amo. Gente, se vocês acharem sorvete de jaca, vocês compram para mim, tá? E avisa que eu vou buscar na sua casa, tá bom? Sorvete de jaca. Há muito tempo que eu não tomo, mas eu amo. Mas até você limpar a jaca para comer aquele miolinho, não é? Ele dizia assim, muitas vezes nós crentes somos pessoas que vestem pantufa de jaca e saem espalhando jaca para tudo quanto é lado, né? Porque nós ainda sofremos com essa questão da nossa natureza pecaminosa. Rosângela, você quer falar? Não, acho que não. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Perguntar? Letícia, respondi sua pergunta? Respondeu sim, Nancy. Muito obrigada. Diz, Luciana. Bom dia. Bom dia. Eu consigo contribuir um pouquinho aqui, né? Como é bom a gente refletir sempre sobre isso, é um grande desafio, né? Estarmos nessa sociedade pecaminosa e nos policiarmos, enquanto mulheres cristãs, né? Eu sou cristã de berço, graças a Deus. Acho que eu passei por todas essas fases de injustiça, né? E aí as meninas falando de faculdade, eu lembrando aqui que quando a gente está posicionada em Deus, é um grande desafio realmente, nós somos atacadas, né? E na época que eu estudava, depois de anos depois eu descobri que a minha turma toda, dos melhores amigos, né, que achávamos, usavam drogas, faziam um monte de coisas, e eu nem sabia, nem chegava em mim essa informação, porque eles já sabiam, não fale isso para a Luciana, que ela não compartilha disso. Então, eram pessoas que conviviam comigo, e eu não sabia que eram usuários de drogas, eu nunca vi, nunca chegou até mim, nunca me ofertaram, né? E eu acho que por conta do posicionamento mesmo, eu falo isso para os meus filhos hoje, acho que quando a gente está posicionado, Deus já nos blinda, mas às vezes, hoje o mundo está muito avançado, né? Vai chegar muito mais, mas hoje eu vejo o desafio, enquanto eu sou gestora de um local, e às vezes, não que a gente se ache boba enquanto cristão, acho que as pessoas acham que a gente é boba porque a gente é cristão, e aí as pessoas abusam um pouco desse nosso perfil, de tudo isso que a gente aprendeu, né, de colocar em prática, que a gente vem nos controlando aí, o nosso eu natural para colocar em prática, como a Amanda colocou, e aí as pessoas nos veem como boba, ela é boba mesmo, porque ela é cristã e tal, só que nos momentos que a gente tem que entrar, Deus nos posiciona diferente. A gente não vai num repente, a gente não vai num nervoso, a gente não vai falar à toa, né? A gente reflete antes, nós temos o temor do Senhor, o Espírito Santo revela pra gente, a gente primeiro refreia a língua e depois às vezes vem coisas assim em minha defesa, que eu falo, se isso saiu de mim, foi o próprio Espírito Santo nos dando, eu falei, nem parece que era eu falando, eu falei, né? Porque quando a gente está posicionada, a gente vai no momento certo. E aí, quando, por exemplo, a Amanda tiver que se posicionar com a sogra, que eu já passei por isso também, a gente vai no momento certo. A gente erra. Tem hora que fala assim, nossa, eu deveria ter ficado quieta. Aí na próxima você fala assim, eu vou esperar mais, que Deus vai me revelar. E aí eu resumo tudo isso com meus erros e acertos, que quando a gente está posicionado em obediência a Deus, né, posicionado em Deus mesmo, a gente
não está perdendo a comunhão, nós estamos em obediência, Deus entra a nosso favor, o Espírito Santo, e a hora que você vê, você nem precisou se posicionar, você estava até se preparando, Deus já fez um rebuliço e ó, pronto, as coisas aconteceram, mas a gente sente, sim, os ataques, né, sente, somos humanas, né, a gente chora, acha injusto, vai para o quarto quieta, que no outro dia as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, você já está pensando diferente, você refreou a língua, pensou para falar, e vai falar diferente, né? Só queria, se a Nancy acha que está tudo ok com isso, mas contribui um pouco aí com a minha vivência. É isso mesmo. Né, Luciana? Quando a gente aprende a ficar quieta ou se posicionar só quando Deus coloca a gente para isso, porque se a gente vai no ímpeto da justiceira, a gente se arrepende e aí fica aquele mal-estar, né? É muito ruim, né? É isso mesmo, meninas, é isso mesmo. E olha só que interessante, né? A perspectiva de Pedro como aquele, né, aquela pessoa que foi testemunha ocular dos ensinamentos de Jesus, das bem-aventuranças ali no Sermão do Monte. Olha como Pedro, né, a gente estudando Pedro, estudando o que Pedro nos deixou registrado na sua carta, como a nossa mente abre, né? Agora a gente entende as bem-aventuranças, né? Agora as bem-aventuranças, elas são mais fáceis de entrar no nosso coração, né? E sair pela nossa boca, né? Ela entrou na nossa mente, atingiu o nosso espírito e agora a gente pode transbordar isso, transparecer, né? Essas bem-aventuranças como cidadãs do reino de Deus na sociedade que a gente vive. E aí a gente conclui que essa vida, viver em sociedade, engloba a nossa casa, a nossa igreja e todos os relacionamentos que estão ao redor, nos cercando a nossa vida de cristãs. Ok, meninas? Maria Helena está com sono, tadinha. Gente, mais alguma consideração? Porque são 9h15. Se não tiver, a gente encerra, porque aí tem bastante gente que vai para o culto agora às 10h30. Tudo bem? Vamos orar? Então vamos orar. Pai Santo, Pai querido, muito obrigada por esta manhã na tua presença. Obrigada porque o teu Santo Espírito nos ensinou, Senhor Deus, a como ser bem-aventurados, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Jesus querido, que aquece os nossos corações. Obrigado pela obra que o Senhor fez no apóstolo Pedro, para que ele pudesse também deixar registrado as marcas que o Senhor deixou nele, Senhor. E que essas marcas estão em nós hoje, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai. Nos faça, Senhor Deus, mulheres que vivem realmente de acordo com a nossa identidade de cidadãs do reino, cidadãs de um reino celestial, de um reino maravilhoso, de um reino de luz, de um reino que a glória do Senhor inunda todas as coisas, a tua glória cobre, Senhor Deus, toda a terra. Nos faça nos lembrar todos os dias disso, Senhor Deus, que somos cidadãs aí do céu. Toma este domingo nas tuas mãos, ainda temos tantas coisas para fazer pela frente. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor também abençoe na nossa semana. Toma a vida da Berenice nas tuas mãos, Senhor Deus, com a dor que ela está sentindo agora. Que as tuas boas mãos de cura possam alcançá-la, que ela sinta alívio, Senhor Deus, e que ela esteja pronta, Senhor Deus, para os afazeres do dia a dia. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Um beijo, meninas. Beijo. E até domingo. Vocês não me deixaram só. Que delícia, que gostoso. Muito obrigada. Deus abençoe, irmãs. Nancy, Beijo, parabéns, Nancy, parabéns pessoalmente, viu? Que Deus obrigada. Tá? A velhinha, mais uma novelinha. A Gabi ora por você. Oh, que bênção. Por favor.
Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por mais um dia, Pai. Obrigada pela vida da Nancy, Pai. Obrigada porque o Senhor escolheu para cuidar dela como algo muito especial. Obrigada porque até hoje ela é algo puro, algo, uma princesa de Ti, Pai. É a Tua, Aleluia. Senhor. Sim, sim. Obrigada porque ela não desviou dos seus caminhos, ela não desistiu, Pai, de te conhecer, de se aprofundar na tua palavra. Obrigada porque hoje ela serve na nossa igreja, Pai, com sensibilidade, com amor, com alegria, com sabedoria, Pai. Obrigada pelos ensinamentos dela, Pai, que ela traz aqui para nós, mas também para a casa dela, para a família dela. Obrigada porque ela edifica o lar dela, Pai. Agradeço por mais esse novo ciclo, essa nova primavera dela, Pai. Que o Senhor venha dar para ela muitos frutos, muita alegria, muita saúde, Pai. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, irmã Nancy. Amém. Deus abençoe. Agora eu vou Parabéns! chorar. Não sabia que era seu Parabéns. aniversário. Não sabia. Ah, você me fez chorar agora. Muita saúde, Obrigada, paz e Adriana, amor. obrigada. Beijo Parabéns. para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, Parabéns, Gabi. Deus abençoe. Beijo. Amém.